Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o quarto episódio do Africanismos, o podcast das culturas da diáspora africana. Eu sou o Carlos Francisco de Moraes, docente do Departamento de Estudos Literários da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, Minas Gerais. Este programa é produzido em parceria com a Andréa Malaquias, do Serviço de Mídia e Extensão da Universidade. Hoje teremos o prazer de conversar com a professora doutora Maria Cristina de Souza, docente do Departamento de Serviço Social, fundadora e coordenadora do Programa de Extensão Temas Raciais. Será um diálogo bastante abrangente, pois cobrirá temas como as políticas públicas de ação afirmativa, a atuação do profissional de serviço social e a pesquisa de pós-doutorado que a professora está iniciando neste ano. Vamos à primeira parte da entrevista? Hoje, no Africanismos, eu tenho o prazer de receber a professora doutora Maria Cristina de Souza, do Departamento de Serviço Social aqui da UFTM. A professora Maria Cristina tem uma larga experiência na área do serviço social, das políticas públicas, das políticas sociais de maneira geral, e nós a convidamos então para vir partilhar um pouco dessa experiência conosco. Tudo bem, Cristina? Bom dia, boa tarde, boa noite, Carlos. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui. E parabéns por esse trabalho, por esse programa que me parece, até pelo título, a gente já fica muito empolgada com ele. Parabéns. Obrigado. É um trabalho nosso, não é? Cristina, eu fui dar uma olhadinha no seu currículo Lattes, lá onde nós todos morremos um pouco cada dia, ou vivemos, e vi que na sua pesquisa de doutorado, de título A Questão da Pobreza na Percepção de Assistentes Sociais que Trabalham na Política de Assistência Social. Ao ler esse título, eu vi, de certa maneira, o Brasil. Então, eu queria começar por aí. O que te levou a fazer uma pesquisa com esse tema, com esse título? Percepção da pobreza por parte de assistentes sociais. O que te levou a essa pesquisa? Olha, Carlos, eu acho que a escolha de uma pesquisa, de uma linha de pesquisa, ela já identifica muito o sujeito pesquisador, né? Ela, na verdade, fala muito mais assim. Então, a escolha primeira, né, com relação à questão da pobreza, ela se dá pela vida, pela minha história de vida e por tudo mais. Mas enquanto uma profissional de serviço social, essa percepção também vai nos colocando que existe, tanto para o profissional como um todo, que trabalha com pessoas em situação de pobreza, quanto para as pessoas em situação de pobreza, um profundo desconhecimento do que seja. É uma relação, assim, uma culpabilização do indivíduo, né? Esse foi principalmente o tema da minha tese, é justamente essa questão de que as pessoas em situação de pobreza e as pessoas que trabalham em situação de pobreza geralmente não a vê como uma expressão da questão social, como algo que vem do próprio capitalismo, da forma como nós estamos organizados, da existência dessa divisão de classes sociais. Muito pelo contrário, existe uma relação de que o indivíduo ele é culpado pela situação que ele se encontra. E essa questão me colocava como uma questão da inquietação, que isso ele é, naquele momento, muito importante e um desafio para quem trabalha com essa população. Porque quem são usuários da assistência social? Pessoas em situação de pobreza, principalmente pessoas em situação de pobreza. Então, isso é muito importante que se tenha a noção do que seja a pobreza
e do que do que são pessoas em situação de pobreza, longe da culpabilização, longe da meritocracia, longe desse discurso que a gente está acostumado a ver de que basta ter esforço, basta que as pessoas queiram isso, tudo mais. Ouvindo você, eu lembrei de uma senhora que trabalhava como diarista na minha casa em São Paulo, antes de vir para cá, e de vez em quando ela soltava uma frase, né? A gente até ria e tudo, mas eu vou repetir aqui, eu acho que nós não vamos rir dessa frase. Eu lembro que ela vinha para trabalhar na minha casa de ônibus, de metrô, assim, sempre de condução, né? E de manhã, naqueles horários de muita gente, né? E de vez em quando ela soltava a seguinte frase: eu odeio pobre. E ela era pobre. Pobres odeiam pobres no Brasil? Por quê? Eu acho que há um ensinamento para que essa questão, o desprezo por si mesmo e o desprezo pelo outro, né? O livro da Carolina Maria de Jesus, né, Quarta de Despejo, ele apresenta na voz da Carolina, né? Eu falo na voz porque eu chego a ouvir ela dizendo, né, na sua escrita, o que é um pouco essa mística. Então, tem umas partes do livro, né, que ela diz assim, os favelados são assim, porque aqui as pessoas, e você vai observando assim todo a rejeição por aquele modus vivendi, pela forma das pessoas serem, né? E a culpabilização como se faltasse a elas algo, algum atributo faltassem a elas, né? E essa relação, assim, é como se fosse um pensamento mágico. As pessoas estão nessa condição porque as pessoas merecem estar nessa condição, porque elas não se esforçam, é porque elas não querem, é porque a elas falta um atributo moral. É aquela história de sou pobre porque Deus quis? Exato. E sou pobre porque Deus quis, e sou pobre porque não me esforcei o suficiente. Então, esse viés, assim, desaparece, Carlos, a forma como a sociedade está organizada, desaparece a divisão de classe, desaparece os interesses em termos da sociedade, desaparece qualquer discussão que se faça com relação à pobreza. Por exemplo, o fato de existirem mais negros em condição de pobreza do que brancos, por exemplo, é visto como casual, é visto como assim, uma falta de atributo moral. Todo pensamento ele é mágico e é como se a pessoa, em senso comum, ela é pobre porque ela não se esforçou o suficiente. Então, ela não vai conseguir, não é porque existe um sistema que seleciona quem vai conseguir, né? E que algumas vezes alguns conseguem, né? Então, aqueles que conseguem perpassar todo esse obstáculo, ele é visto como esse o modelo. Então, não é visto assim, olha, é tão difícil que só alguns conseguem passar. É assim, tá vendo como aquele conseguiu? Aí a gente vai pegar essas questões que a gente diz, um jogador de futebol vai pegar uma pessoa, eu conheço, sempre alguém conhece uma família que era todo mundo pobre, aí se esforçou, né? Mas assim, quantas famílias você conhece? Qual é o universo da pobreza em que uma pessoa só conseguiu ultrapassar essa relação? Você, argumentando um pouco esse seu ponto de vista, você acabou tocando numa intersecção entre classe social e etnia. Eu queria aproveitar esse tópico para te perguntar o seguinte. Há uns 20 anos, mais ou menos, uma amiga, também professora de ensino fundamental, ensino médio, lá em São Paulo, como eu era, mas atuando em
em outra escola. Na verdade, isso aconteceu numa escola particular, de classe média alta. Classe a qual minha amiga não pertencia. Minha amiga branca, de classe média, mas não classe média alta, dando aula para alunos bens de vida, como a gente dizia, não soube responder com facilidade a uma pergunta que uma menina fez. No meio de uma aula, uma aluna perguntou: professora, por que todos os negros são pobres? E minha amiga teve muita dificuldade para responder. Então, a respeito disso, eu queria te fazer 2 perguntas. Como é que você responderia essa pergunta, se um adolescente te perguntasse? E por que foi tão difícil para minha amiga responder essa pergunta? Nossa, Carlos, para responder essa pergunta, acho que é quase um desafio e acho que tem que ter um poder de síntese aqui para te responder num programa, né? A primeira questão, e acho que assim, a questão racial em termos de Brasil, eu acho que é o estudo sociológico que a sociedade nos deve ainda. Embora ele já tenha tido várias vezes e várias pessoas fundamentais nessa discussão, ela ainda falta muito. Então, a questão da desigualdade racial ela é vista também nesse trajeto da pobreza, como algo invisível, como algo como falta de empenho, como algo faltante ao negro. Ela vai muito nessa relação, né? E basta examinar, assim, eu começo a discutir essa questão, até para não ir mais além, né? Pela tal fadada questão do dia que assinaram a abolição, né? Eu costumo dizer assim, o 13 de maio foi um dia, e o 14 de maio, onde é que nós estávamos? Estávamos nas estradas, estávamos... Tem uma coisa muito óbvia, mas eu acho que é mais fácil de pesquisar. Tem um filme, Sim, a Moça, uma novela. A última cena da novela é os imigrantes chegando, e aí me perdi o nome, mas ela é Falabella, é fácil de encontrar. Ela diz assim: olha, mamãe, agora vamos ter que construir escolas, e não sei o que, eles andando, voltando, né? Então, políticas efetivas que melhorem a educação, que melhorem uma série de questões. E uma música que também, né, acho que não é de graça, aquela música, e mostra os negros indo pelo mesmo caminho, sem nenhuma remuneração, sem nenhuma condição de vida. E ele foi ocupar o quê? Ele foi ocupar os morros, etc. E tal. Quando a gente busca na história do negro, né, a gente vê assim... Tudo nosso foi proibido, né? A capoeira já foi proibida, o samba foi proibido, a nossa culinária já foi rejeitada. Mas, então, assim, você rejeita o modo viventes do povo. As nossas línguas, os nossos nomes, a religião, ou as religiões. Exatamente. Toda essa questão ela não serve. Então, você vai criando um processo que você vai trazendo, sem contar a ação do Estado, porque essa ação do Estado também é muito importante. O que o Estado fez para impedir a educação? O que o Estado fez para impedir a posse da terra pelos negros? Toda essa questão ela tem que ser avaliada enquanto uma falta de política pública, enquanto um processo pensado e reiterado para trazer uma desigualdade. Então, isso não é uma questão apenas de, olha, o Carlos ele é um professor doutor, olha, a professora Maria Cristina. Isso é uma exceção.
Nós precisamos de políticas afirmativas, nós precisamos de políticas afirmativas na educação, nós precisamos na assistência social, nós precisamos na saúde, nós precisamos modificar esse modelo que sempre reitera a questão da exclusão. E aí, a segunda parte da sua questão, então, acho que assim, primeiro, né, fechando ainda, para responder essa questão, ela exige da gente muitos questionamentos com relação ao modelo de sociedade que nós vivemos hoje. Com relação à questão, ao fato dela ser branca, classe média, né? Aí eu acho que tem uma questão que quando a gente diz assim, olha, o lugar do branco é um lugar de privilégio hoje em termos da sociedade, é como se a gente estivesse querendo armar uma discussão, uma relação entre brancos e negros na sociedade. Quando a gente diz a questão do privilégio, é justamente o branco considerar toda essa relação excludente que existe em termos dessa determinada sociedade e colocar isso, né? Que precisa mudar esse modelo, que ele ainda traz um modo de pensar a sociedade para as pessoas que são brancas e outras para as pessoas que são negras. E as pessoas que são brancas vivem o dia a dia, muitas vezes, sem pensar nessa relação. E, principalmente, ainda assim, a sua amiga, pelo que você fala, é uma das pessoas que se preocupa com relação a isso. A maioria das pessoas não se preocupam e vão trazer os discursos fascistas que a gente está olhando, que a gente vê muito em moda hoje em dia, a questão de dizer que isso é um mimimi, né? De desmerecer, de dizer que a gente quer discutir o movimento negro para fazer uma divisão, a questão de que somos todos raça humana, essa relação, de ignorar essa discussão e de que essa discussão a gente faz para trazer uma sociedade melhor para todos e não um domínio do negro nessa sociedade. Que é bem isso, a gente quer o nosso espaço numa sociedade que sem a questão da desigualdade racial trazida pelo racismo. E é aí também que a gente fala que quando a gente diz o racismo é estrutural, a gente quer dizer que ele está na estrutura da sociedade e isso impede a sociedade de pensar os seus próprios privilégios nessa relação. Dentro de instantes, voltamos com a entrevista da Maria Cristina, ok? Agora, que tal um pouco de música? Aqui vai Star in Your Own Movie, dos ganenses Lafo, com a participação de Obikiyama. You might as well put him in a coffin. It's a dead man that's walking. You might as well put him in a coffin. It's a dead man that's walking. You might as well put him in a coffin. You wanna be what you claim to be. You gotta be a star in your own movie. Keep the funk alive. Keep the funk alive. What you claim to be, what you wanna be. Better be a star in your own movie. Keep the funk alive. Keep the funk alive. Keep the funk up, baby, never come down. Keep the funk up, baby, never come down. We keep the funk up, baby, never come down. Who say they wanna funk? Who wanna funk? This right here is a funk attraction. This is who we are, we don't need no practice. Universal gifts like Alonzo doing this backflip. We live like this, we unite like a fist. We flow through the ocean like some fish. We head dive into the abyss. Every day at the party, we on the VIP list.
him in the coffin. Everybody get on the floor, this is something we enjoy. Everybody get on the floor, this is something we enjoy. Everybody get on the floor, this is what we really enjoy. Everybody get on the floor, this is something we enjoy. Funk on up now, funk on down. 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 Now funk up, put the funk up, put the funk up, put the funk up. Yes, yes. Okay. Yeah, straight funk. Yeah, fly. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. Gotta be a star in your own movie. Keep the funk alive. Keep the funk alive. What you play to be, what you wanna be, better be a star in your own movie. Keep the funk alive. Keep the funk alive. We keep the funk up, baby, never come down. We keep the funk up, baby, never come down. We keep the funk up, baby, never come down. Who say they wanna funk? Who wanna funk? This right here is a funk attraction. This is who we are, we don't need no practice. Universal gifts like Alonzo doing this backflip. We live like this, we unite like a fist. We flow through the ocean like some fish. We head dive into the abyss. Every day at the party, we on the VIP list. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. The dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. It's a dead man that's walking, you might as well put him in the coffin. Passamos agora à segunda parte da entrevista. Há pouco você citou a atriz, imagino que seja Débora Falabella, e nessa novela Sim a Moça. E enquanto você falava, eu estava lembrando dessa novela, mas a minha lembrança é mais antiga do que a sua, porque se você viu com a Débora Falabella, foi uma versão mais recente. Creio que nos anos 80 a Rede Globo fez uma versão dessa novela, Sim a Moça. Não lembro mais quem era a atriz, talvez fosse a própria Lucélia Santos, se não me engano, fazia a protagonista. E eu não assisti a novela, mas eu assisti o último capítulo. Eu não acompanhei questões de trabalho, etc. Mas o último capítulo eu assisti. Cheguei na casa da minha mãe, ela estava assistindo, eu assisti esse último capítulo. E a cena que me marcou, eu realmente não precisava assistir a novela inteira, porque eu vi esta cena final, nessa versão um pouco mais antiga. E ela mostra exatamente a chegada dos imigrantes italianos à fazenda dessa família e a partida dos libertos. E eles se cruzam na mesma estrada. E aquilo me marcou, eu fico arrepiado agora, só de lembrar, isso faz 30 anos que eu vi. Me marcou pelo seguinte: observando os dois grupos, eles acabam formando duas filas imensas, em sentido contrário, naquela mesma estrada. E observando os dois grupos, a única diferença entre eles, visível, é a cor. Porque esses imigrantes italianos estão chegando tão maltrapilhos quanto os negros que estão partindo, que estão sendo essencialmente expulsos, né, para uma sociedade que não os acolherá. Não nos acolheu até hoje, né? Tem imensas dificuldades de nos entender como brasileiros, plenos de direitos, até hoje. Então, voltando, me chamou muita atenção esse fato. São dois grupos de pessoas despossuídas, absolutamente despossuídas. Às vezes a gente ouve descendentes de imigrantes e parece que eles se veem como descendentes de duques, de marqueses, sejam de Portugal, da Espanha ou da Itália, e nós sabemos que quem veio aqui veio matar a fome. Eles foram expulsos das suas terras natais. Ponto.
Eram miseráveis que não tinham onde cair mortos, né? Então, vendo a imagem desses dois grupos de despossuídos, de pobres, de maltrapilhos, e depois seguindo como se inseriu a participação dos imigrantes e seus descendentes na nossa sociedade e como se inseriu o grupo dos libertos, a minha pergunta para você, pensando em tudo isso, é a seguinte: houve ali uma escolha da sociedade brasileira por incluir uma parte e excluir outra. Estou certo ou estou certo? Com certeza você está certo, né? Ô, Carlos, enquanto você falava, eu estava tentando me lembrar aqui do autor, né? De alguns autores que tratam isso do ponto de vista sociológico, da teoria do branqueamento em termos de Brasil, né? E é exatamente isso, assim. Então, eu acho interessante as pessoas dizerem, nossa, mas o meu avô chegou aqui e trabalhou pra caramba, não foi fácil para nós, né? É exatamente isso. E é aí que as pessoas teriam que se unir na busca de uma sociedade mais inclusa para todos, né? A grande questão, né, eu vou me lembrar e vou dizer para você trazer um adendo aqui do autor que trata isso muito interessante, de uma forma muito interessante, né? E o nosso amigo Fernando também trata isso lindamente, né? Foi uma escolha do Brasil para fazer a teoria do branqueamento, trazer para o Brasil os imigrantes. Eles realmente tinham uma situação ímpar. Até existem outras teorias que eu acho que não vale a pena, da diferença dos que vieram para o Brasil, dos que vieram para a Argentina e tal, tudo mais. Agora, qual é a grande questão? E é aí que as pessoas têm que entender. É que houve políticas públicas para o enfrentamento dessa questão. E que eles foram, porque havia inclusive, uma política de branqueamento em termos dessa sociedade para que ela não fosse majoritariamente negra. Então, houve o quê? Um incentivo para que isso acontecesse, né? Houve um incentivo para que isso acontecesse e ele foi absorvido por essa sociedade. Ele não foi negado por essa sociedade. Isso faz muita diferença. A gente não pode pensar um país, pensar um Estado, sem pensar nas políticas públicas, na questão da inclusão, na questão do sujeito estar dentro da sociedade. Essa é a relação. A mão de obra do negro não foi absorvida, o seu modo vivente não foi absorvido. Não significa que aí essa questão precisa ficar bem colocada para a sociedade, porque aí é que mora o equívoco. Não se, e outra questão, a gente fica se contrapondo aqui entre o imigrante branco e o negro, que também veio para cá raptado da África, né, digamos de passagem, e fica parecendo que há uma rivalização, e não existe uma rivalização. Existe uma forma de inserção que foi diferenciada. E a grande questão aí é esse grupo se unir e exigir uma sociedade que seja igual. Então, qual que seria a grande questão? O imigrante se reconhecer enquanto uma inserção diferente em termos de uma determinada sociedade e exigir que isso aconteça também com o negro. É por isso que eu entendo que a discussão antirracista na sociedade ela é de brancos e negros. Porque eu acho que ele tem esse papel de dizer realmente existe um privilégio branco em termos dessa sociedade. Você fala em exigir, né, de grupos brancos, imigrantes ou não, exigirem esse igualitarismo na sociedade, mas é possível exigir alguma coisa sem antes ser capaz de aceitá-la? É por isso que eu digo, ele tem que reconhecer o seu lugar de privilégio. Eu acho que essa questão, como ela é invisível, a luta do negro em termos
raciais, dessa sociedade, da sua inclusão e tudo mais, ela é uma luta muito obscura ainda, é muito, o movimento negro é muito radical, porque isso. Então, essa questão afasta das pessoas. Eu acho que a visibilidade dessa luta, que ela precisa ser posicionada em termos da sociedade. Porque você não vai fazer essa luta se você não entender que isso é necessário, que isso é importante, que isso é fundamental. Né? Então, essa tomada de consciência é ela que nos coloca em movimento. Né? Cristina, eu queria explorar um pouco com você um termo usado há poucos momentos na sua manifestação, um termo que circula bastante no nosso meio, né? No meio universitário, aqui na própria UFTM, a gente vê isso em reuniões, em manifestações, em grupos de redes sociais, que é a tal da meritocracia. O que você acha do uso que se faz desta palavra, inclusive nos meios universitários? Olha, Carlos, eu acho que, nesse caso, principalmente, a questão do mérito e a falta de mérito, né? Ela é muito colocada como uma forma ideológica de garantir que a sociedade permaneça como está e que ela não avance. Então, a grande questão, a utilização desta palavra, né, da questão da meritocracia, ela é utilizada para discutir qualquer tipo de desigualdade social existente em termos da sociedade. Então, o que acontece? A grande questão disso é que também não há uma relação das pessoas compreenderem como é que isso traz a questão da culpabilização do indivíduo, porque isso não traz a discussão também das devidas diferenças vivenciadas em termos da sociedade. Então, como é que você pode exigir mérito em uma relação em que você não respeita as diferenças que existem dentro dessa relação? Então, quando você coloca, por exemplo, a questão da meritocracia na questão da educação, né? Você não vai observar, então, o vestibular é uma das questões, né, da questão do mérito, né? E isso é colocado principalmente com relação à questão das cotas. Aí você não vai examinar como é que essas diferenças foram se dadas ao longo, né? Tem uma crítica à questão da meritocracia, que a gente coloca duas pessoas ao mesmo lugar, no mesmo lugar, e ela tem que chegar a um determinado ponto. Isso para ajudar as pessoas a viabilizar, enxergarem um pouco a discussão. Como é que isso é furado? Como é que essa discussão é pesada e não é colocada? E aí você segura, eles saindo no mesmo ponto, você segura uma pessoa 5 segundos. E aí ela tem que chegar no mesmo ponto que o outro. Ela vai chegar? Ela não vai chegar. E como é? E como é que a leitura desse chegar? É a educação primária, as condições familiares, o apoio, essa relação toda do modo vivente em termos da sociedade. Então, essa questão da meritocracia, ela vai ocultar todo o processo social vivenciado pelos seres humanos em termos da sociedade. E isso em termos, por exemplo, racial, a questão das mulheres, todas essas diferenças
em termos da sociedade, em termos da forma como nós estamos organizados, ela traz uma discussão muito que deveria ser enfrentada de frente e que deveria trazer assim, fala-se de meritocracia, quem sabe que está em primeiro plano. Quem sabe que tem um privilégio em termos dessa sociedade para chegar a um determinado ponto. Os demais, a sociedade precisa enfrentar que essa sociedade não é igual. Não podemos falar de mérito quando as relações sociais não são iguais. Tentando transformar isso numa imagem, para que eu te entendesse melhor, eu vi o seguinte, ou ouvi o seguinte, o que você está me dizendo é, quando uma moça ou um rapaz se sentam para fazer o vestibular na USP, na Unicamp, ou fazer o Enem, visando entrar nas federais, quando ele se senta para resolver a sua prova, ele não está sozinho. Esse jovem, essa jovem, eles trazem consigo toda a história familiar, toda a história da sua classe. É isso? Exato. Ele traz todo um conhecimento anterior. Aquele momento é apenas um dos momentos da sua vida. Assim, a maioria, Carlos, de nós, assim, né? Pegar a periferia, né? Ontem, na minha pesquisa de pós-doc, falando com uma mãe, né? E ela dizendo assim, com um professor da escola que eu estava. Não, mas o governo deveria incentivar esses meninos que estudam aqui não a fazer vestibular, mas fazer um curso técnico para ir imediatamente ao trabalho, para melhorar a situação econômica da sua família. Um professor estava dizendo isso? Exatamente. E aí eu disse, tá, então vamos supor, você tem aqui 700 meninos, né? Todos eles fazem curso técnico. Do que seria o curso técnico e onde eles iriam trabalhar e da onde a gente suporia que eles teriam um salário com esse trabalho, com as condições de trabalho que a gente vive hoje, que daria para esse menino tirar essa família da condição de pobreza que ele vive. Colocado isso, né, resolvido isso, que são as 3 questões que eu colocaria com relação ao que você me diz, eu queria que você me respondesse como é que você compreende a educação, a universidade. Porque, para mim, a universidade é um direito e ela é um berço. Ela é um berço também de conhecimento. A educação não é um repasse, não é para o sujeito servir de mão de obra. A universidade, ela tem um projeto que tem que ser transformador, que vai... O conhecimento é um direito do ser humano. Ele disse, isso é muito poético e muito ideológico, né? Aí eu vou deixar para lá, né, Carlos? Esse professor nunca leu o filósofo alemão do século XVIII, se não me engano, Novalis, que dizia que a poesia era o cerne da filosofia dele, porque ele dizia, quanto mais poético, mais verdadeiro. Que pena que esse professor nunca leu Novalis. Já já retomaremos a conversa. Agora, mais música. Looking for Me, do estadunidense Lawrence Beeman. Look at her. She's so fine. I said, baby, I've been looking at you.
said, baby, I've been looking at you. 'Cause every time I try to talk to you, I get no luck sitting next to you. Babe, I realize that I'm the same old thing you've been wanting, you've been looking for me. Yeah. Oh, girl, and I'm the same old thing you've been wanting, you've been looking for me. You gotta admit that, girl. Every time I see you, yeah. You send chills down my spine. Chills down my spine. You're so fine, girl. I said every time I see you, you send chills down my spine. But I long to know you. Well, seeing you makes me feel so good. All down this so good. Oh, and I'm the same. Sitting here rapping to you all night long, and I want you to know that this party ain't stopping until you dance with me. I wanna free you up until your body feels free to express how I feel, baby. I feel so real. I wanna be the one to hold you, be the one to hold you tight. I wanna wrap you in my arms. So baby, give me a smile. Tell me how much you like it, and if knowing me is worth a while. Oh baby, you make me say, oh baby, oh girl, might as well dance till the break of night, until the morning light. Ooh, don't this feel so right? Oh baby, well. Oh, baby, oh, baby, oh, baby, well, till the morning light, baby, Que voz sensacional, hein? Mas é hora de passarmos à terceira parte da entrevista com a professora Maria Cristina de Souza. Mas, Cristina, esse é um discurso que prevalece na nossa sociedade. Essa ideia de que o curso superior é para os eleitos. Não é uma visão ainda da universidade como um espaço de privilégios? Essa, na verdade, né, é um modelo que guiou a nossa universidade
a ideia de universidade, esse modelo elitista, que até o começo do ano 2000 era prevalente no Brasil e que está voltando a ser, né? E que a gente ainda luta e faz um discurso contra-hegemônico nessa ideia da universidade. Diz que a universidade é para alguns, né? E que você tem que merecer a academia, né? Então, por isso você tem que fazer altos artigos, altas questões. Não interessa se isso se liga à realidade. O importante é que você apresente. Eu tinha uma professora no mestrado que dizia assim: você tem que mostrar que você merece a academia. Olha que coisa mais pedante, né? Nós temos, por isso, até a carreira de docente, né? Alguns só, porque você precisava ser maturado, né? E aí você vai colocando, inclusive, a universidade é cada vez mais longe do povo, né? A universidade lá e o povo aqui, né? E a quebra desse modelo, me permita falar, Carlos, foi muito no ano 2000, né? Depois do ano 2000, a gente deu uma avançada e agora a gente está dando uma regredida de volta, acho que lá para o antes de Cristo, talvez. Estão tentando, pelo menos. Eu tenho a teoria de que os grupos que saíram do cercadinho, em que ficaram por 500 anos e tiveram, por algum momento, a oportunidade de penetrar esses espaços da universidade, esses grupos não cabem mais nesse cercadinho e não há força que os leve de volta. Não há força que os leve de volta. Caro podcaster, você já deve ter percebido que uma conversa tão rica assim não cabe num único episódio, certo? Então, ela será completada no Africanismos número 5, que estará disponível em breve. Por hoje, vamos ouvir mais uma música? Aqui está Loud for No Reason, outra produção dos ganenses Lafo e Obikiama, desta vez acompanhados de seu compatriota Kama. Repare em como o baixo é o coração deste balanço. Let's get loud for no reason. 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 Get loud for no reason. For no reason, get loud. Say it loud. I'm going all out. Get loud for no reason. For no reason, get loud. Say it loud. I'm going all out. Get loud for no reason. Let's 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 get loud for no reason. Make noise. Make noise. Make noise. Let's go. Get it. Call money. Come on, Supreme. Make noise. On the scene. Let's go. Let's do it. Let's get it. Make noise. Now jump, 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 jump. Just jump, 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 jump. Let's get it. Come on, come on. Yeah, yeah. Throw your hands up. Get loud for no reason. 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 We worked hard and we got paid. We got our accolades. That's why this weekend
We get loud for no reason. 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 O Africanismos número 4 fica por aqui, prometendo a finalização da entrevista com a Maria Cristina e muito mais música para o próximo episódio, ok? Deixo com você estas sábias palavras do povo Wolof, que habita principalmente o Senegal, país da costa oeste da África. Um ovo não deve brigar com uma pedra. Um abraço a todos e até lá!